Olá, galera. Professor Otávio Carvalho, para tratar hoje sobre o assunto mais comentado nos últimos 10 anos do Enem: grandezas proporcionais. Sim, nos últimos 10 anos, a maior recorrência de matemática na prova do Enem foi de grandezas proporcionais. O que isso inclui? Inclui estudo de razão e proporção, regra de 3, transformação de medidas. Todas as relações possíveis entre grandezas proporcionais tá dentro desse número de questões que a gente levantou aqui no curso Professor Otávio. E é importante dizer que, além de ter uma grande recorrência, grandezas proporcionais também tem uma grande recência. Como assim? Que palavra estranha, né? Recência é o seguinte: além de ter a recorrência grande, ou seja, nos últimos 10 anos ser o assunto que mais apareceu, nos últimos 4 anos, ou seja, nos Enems mais recentes, grandezas proporcionais também é o assunto que mais apareceu na prova do Enem. Então é muito importante a gente entender todos os conceitos, e é o que eu vou fazer com vocês hoje. Vou aplicar um pouco dos conceitos, mostrar para vocês os conceitos básicos e depois mostrar como que isso aparece lá na sua prova do Enem, resolvendo um exercício do Enem, tá? Vem comigo aqui, olha só. Razão e proporção. Bom, inicialmente, para nós contextualizarmos e conceituarmos razão e proporção, eu preciso te dizer que razão nada mais é do que divisão, tá? Então, razão é a mesma coisa que divisão. Quando eu tenho dois números se dividindo, ou seja, formando um quociente, que é o resultado de qualquer divisão, eu chamo isso de razão. Agora, aqui eu chamei A e B de números naturais quaisquer, tá? Imagina o que é... Agora, o que é a proporção? A proporção é a igualdade de razões, tá? Então, razão é uma divisão e proporção é a igualdade de razões, ou seja, quando eu tenho duas divisões e uma é igual à outra. Então, o conceito básico de razão e proporção é esse. Como que a gente aplica isso na vida real? E quais são os destrinchamentos que isso leva no estudo da matemática? Quando a gente fala de grandezas proporcionais, ou seja, quando eu estou falando de proporção, eu geralmente vou comparar grandezas, né? Então, para eu falar sobre proporcionalidade, sobre uma relação de proporcionalidade, eu vou falar de uma relação de proporcionalidade entre grandezas que eu possa contar ou medir, seja ela velocidade, peso, idade, coisas do nosso dia a dia, né? Ficando bom isso. Falando então sobre proporcionalidade, grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que significa isso, Otávio? Bom, diretamente proporcionais é quando uma grandeza aumenta na mesma proporção que outra grandeza, tá? E inversamente proporcionais é quando ao tempo que uma grandeza aumenta, uma outra grandeza diminui, mas na mesma proporção. Como assim? Não entendi. Vamos aqui, eu vou te dar dois exemplos aqui que você vai entender. Olha só. Júlia precisa comprar cadernos e encontrou uma promoção em que 3 cadernos saem por R$15. Quanto Júlia gastará se comprar 6 cadernos? Bom, a grandeza, quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, o raciocínio se forma mais fácil na sua cabeça, não é verdade? Se eu falo para você que ao comprar 3 cadernos ela pagará R$15 e o enunciado me pergunta quanto ela vai pagar por 6 cadernos, o que eu observo aqui? Que o número de cadernos dobrou, não foi? Então, de 3 cadernos, o exercício me fala em 6 cadernos. Então, de 3 para 6, eu percebo que o 6 é o dobro de 3. Se por 3 cadernos ela paga R$15, quanto ela pagará por 6 cadernos? Então, se por 3 cadernos aqui ela pagava R$15, ele quer saber quanto ela vai pagar por 6 cadernos. Eu tenho aqui grandezas proporcionais. E como são grandezas diretamente proporcionais, eu vou aplicar uma propriedade de proporção aqui que é muito conhecida por todo mundo, que é multiplicar cruzado, não é?
Se as grandezas são diretamente proporcionais, eu multiplico o cruzado para encontrar esse x que eu estou procurando. Aqui você faz o cálculo mental e percebe que a resposta vai ser 30, não é? Mas aplicando essa propriedade, eu fico com 3x igual a 90. E x é igual a 30. Um caso clássico de grandezas diretamente proporcionais. Repara que eu tinha uma razão e ela ficou igual a uma outra razão. Beleza? Agora, como que isso pode aparecer para mim como grandezas inversamente proporcionais? Agora, presta atenção nesse exemplo. Para enchermos um tanque de 30 litros, precisamos de 15 vasilhas de 2 litros cada. Se formos usar vasilhas de 3 litros, de quantas precisaremos? Repara o seguinte aqui. O tanque é o mesmo, ok? Eu vou precisar encher o mesmo tanque. Numa primeira situação, ele disse que a gente utiliza 15 vasilhas com uma capacidade de 2 litros para cada uma. Eu reparo bem que 2 vezes 15 eu vou chegar nos 30 litros, ok? Quando ele fala que nós vamos usar agora vasilhas de 3 litros, ele quer saber de quantas vasilhas precisaremos. Presta atenção no raciocínio que você vai fazer quando você se deparar com uma situação dessa numa prova, num teste ou até no Enem. Repara que, nesse caso, à medida que eu aumentar a capacidade da vasilha, que é o que aconteceu aqui, para encher o mesmo tanque, eu vou precisar de menos vasilhas. Então, eu aumento a capacidade e diminuo o número de vasilhas. O que é isso? São grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? O que aconteceu aqui? A capacidade aumentou em 50%, não foi? Ela era uma capacidade de 2 litros, agora a capacidade é de 3 litros, aumentou 1 litro na capacidade. O que vai acontecer então com as vasilhas? Elas vão diminuir 50%. Repara bem o seguinte, então, eu tinha vasilhas com capacidade de 2 litros e agora eu tenho vasilhas que têm capacidade de 3 litros. Para encher com as vasilhas de 2 litros, eu precisei de 15 vasilhas. E agora eu preciso saber de quantas vasilhas eu vou precisar. Repara que quando eu tenho essa proporção aqui, e eu entendo que essas grandezas aqui são inversamente proporcionais a essa, eu não vou multiplicar cruzado mais. Agora eu multiplico direto. Isso é um macetezinho aqui que a gente utiliza para a regra de 3 e utiliza com grandezas proporcionais, que é basicamente a mesma coisa, né? 2 vezes 15 vai me dar 30. Eu vou igualar isso a 3 vezes x. Então, o que eu tenho aqui é que x é igual a 10. Ou seja, quando eu aumentei a capacidade da vasilha em 3 litros, eu posso considerar que eu aumentei isso aqui 1,5 vezes, não é mesmo? Eu tive que reduzir o número de vasilhas para 10. E se eu fizer essa divisão por 1,5 aqui, eu vou chegar exatamente no 10. São grandezas inversamente proporcionais. Depois de passar por tudo isso, a gente passa a entender um pouco sobre constante de proporcionalidade. O que é isso? Quando eu tenho grandezas proporcionais, elas vão respeitar uma constante de proporcionalidade. Isso é um valor Isso é um padrão de valor que vai valer para todas essas proporções. Existe um caso muito clássico na matemática disso, que é esse aqui, ó. O triângulo pitagórico, não é mesmo? Todo triângulo retângulo que respeite como proporções, todo triângulo retângulo que respeite os valores de hipotenusa e dos catetos
a esses valores, todo triângulo retângulo que respeite a essas proporções, 5, 4 e 3, para os valores de sua hipotenusa e seus catetos, será um triângulo pitagórico. Olha onde que a constante de proporcionalidade entra aqui. Como eu disse que todos os triângulos que respeitarem essa proporção serão pitagóricos, se eu dobro, por exemplo, o valor da hipotenusa, então a hipotenusa vai passar a ser 10. Eu vou também dobrar os valores dos catetos. O que eu fiz aqui? Eu tenho um outro triângulo retângulo, portanto, que tem nos valores de hipotenusa e catetos 10, 8 e 6. Por que eu posso afirmar que esse triângulo é proporcional a esse? Porque ao dobrar a sua hipotenusa, eu também dobrei o seu cateto, que valia 3, e o seu cateto, que valia 4. Nesse caso aqui, eu entendo que a constante de proporcionalidade foi de 2. Ou seja, eu multipliquei todos os lados por 2. Olha o que isso me dá aqui quando eu volto naquele quadro de proporção. Se eu fizer a comparação dos lados desse triângulo com aqueles, eu vou ter o seguinte quadro, ó. Eu vou ter uma igualdade de 10 para 5, de 8 para 4 e de 6 para 3. Repara que eu tenho lados proporcionais. Isso é uma proporção, porque é uma igualdade de razões. E o que eu percebo aqui é que quando eu divido todos esses lados, eu chego sempre ao mesmo valor, que é 2. Nesse caso aqui, 2 foi a constante de proporcionalidade desses dois triângulos. Otávio, então esses triângulos retângulos pitagóricos só tem como constante de proporcionalidade 2? Não, a constante de proporcionalidade é a que você quiser. O importante da constante de proporcionalidade é que ela multiplique todos os termos de uma proporção, tá? É isso que vai fazer a constante ser uma constante de proporcionalidade. Vamos fazer agora esse exercício aqui do Enem de 2013. Presta atenção no enunciado. Repara que quando você vai ler o exercício, toda vez que você for ler um exercício do Enem, presta bastante atenção nas informações que ele te dá intrinsecamente, que às vezes não parecem tão claras, né? Ele diz aqui em um momento que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa m. Ele não é igual, tá, galera? O cubo dessa superfície S não é igual ao quadrado da massa m. Ele é proporcional. Mas eu já ensinei para vocês que proporção é uma igualdade de razões, não é mesmo? Então, pura e simplesmente colocar o cubo da superfície S sobre o quadrado da massa m, isso não configura ainda uma proporção. O que configura uma proporção? Ao que eu posso igualar isso? Lembra que quando eu falei de constante de proporcionalidade, eu disse que todas as vezes que eu tiver grandezas proporcionais, essas grandezas serão iguais a uma constante, não é mesmo? Você lembra do triângulo pitagórico? Eu comparei dois triângulos pitagóricos em que um tinha o dobro dos lados do primeiro. E nesse caso, a constante de proporcionalidade entre os dois era de 2. Então aqui você tem que observar o quê? Que o cubo, ele disse que o cubo da superfície S é proporcional à massa m. Se ele falou que isso é proporcional a isso,
essa expressão será igual a uma constante de proporcionalidade. E aí ele disse isso para você no exercício. Isso é o equivalente a dizer que para uma constante k maior que zero, tá vendo aí, ó? Essa constante é exatamente a constante de proporcionalidade. Então aqui agora, o que eu preciso fazer é isolar o S, porque ele quer uma expressão de igualdade com o S. Você viu como que a construção do exercício dependia totalmente dessa igualdade aqui? Essa igualdade aqui, ela vai estar presente na sua cabeça se você entendeu o conceito de constante de proporcionalidade, beleza? Eu sei que você entendeu. Então vamos lá, ó. O que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que fazer operações de radiciação, quer ver? O m ao quadrado vai passar multiplicando aqui. Então eu vou ficar com s ao cubo igual a k vezes m ao quadrado. Só que ele precisa isolar o s. Então esse 3 aqui, que é expoente do s, eu vou lembrar de propriedade de potenciação e radiciação, tá? O 3, como ele é expoente, ele vai passar para o outro lado da igualdade como raiz. Então ele vai passar como índice de raiz. Então eu vou ter o seguinte, ó, S é igual a raiz cúbica de K vezes M ao quadrado. Mas essa opção não aparece aí como alternativa de resposta. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que... Essa alternativa não aparece aí como resposta. Aparecem sempre potências, né? O K com expoentes, o M com expoentes. Tem como eu escrever uma raiz como expoente? Claro. Olha só, uma revisãozinha rapidinha aqui, ó. Toda vez que eu tiver uma potência m ao quadrado, por exemplo, toda vez que eu tiver, por exemplo, uma potência assim, ó, m elevado a 1/2, isso é referente à raiz quadrada de m. O que eu faço para vir daqui para cá e daqui para cá? O número que está em cima vem para dentro. Então, quem está fora vem para dentro. O 1 que estava lá fora veio aqui para dentro. O número que está embaixo, que estava dentro, que era o 2, vai para fora. Então, o 2 estava aqui embaixo, ele vira índice da raiz, tá? Propriedadezinha de radiciação. Então, se eu tenho aqui raiz cúbica de k vezes m ao quadrado, na verdade eu tenho duas raízes cúbicas. Eu tenho a raiz cúbica do k vezes a raiz cúbica do m ao quadrado. E agora eu vou utilizar essa propriedade da radiciação para fazer o seguinte, ó. Vou utilizar essa propriedade da radiciação para fazer o seguinte. Quem está dentro vai para cima, quem está fora vai para baixo. Então eu vou ficar com k elevado a 1/3 vezes quem está dentro vai para cima, quem está fora vai para baixo, vezes m elevado a 2/3. Essa aqui é a resposta da questão. É uma questão que envolvia os conceitos aqui de radiciação, de fazer operação básica de radiciação, transformar a potenciação em radiciação, mas que a chave da questão está aqui na constante de proporcionalidade. Beleza? Aproveita que você está aqui, deixa o like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos para que eles possam aprender também constante de proporcionalidade, propriedades da proporção e razão. E se inscreve na página do Professor Otávio para você continuar recebendo dicas e resolução de exercícios para você sair muito bem em matemática no Enem, tá bom? Um grande abraço!